Adriles, Teteia. a Paula Marisa, ela só falou isso porque ela, não só ela é uma radicaloide, é uma pessoa da extremíssima direita, ultrafascista e nacionalista, porque ela não ouviu o discurso do nosso Aleglande. Vamos colocar o discurso do Aleglande para o Adriles. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. E com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Adriles, primeiro que eu preciso fazer menção ao quadro, que parece que o cara está sentado num gabinete direto do inferno, do nono círculo do inferno de Dante, assim. Parece que ele está num gabinete infernal de um demônio, assim. Não é o quadro. Quanto custa aquele quadro? Quanto custa? Deve ser tudo presente. Presente do João Dólar. Presente do João Dólar, que pintou o quadro nos porões do inferno. Mas, Adriles, nós somos uma colônia, Adriles? Nós somos uma colônia norte-americana, Adriles? Veja bem, tudo que o Alexandre de Moraes falou aí é a tática satânica da inversão moral, né? Nós não somos uma colônia. Nós somos uma colônia exatamente de um ditador que eventualmente prende, persegue, censura, deixa as pessoas sendo torturadas na cadeia até morrerem, como o Clésio, como o Clesão. Nós realmente proclamamos a independência, a república, a coisa pública, a democracia que envolve a participação popular direta ou indireta nas tomadas das decisões da nação em 1822. Mas isso tem sido constantemente revogado por uma junta ditatorial que dita os rumos do país, criando crimes que não existem. A única coisa que Alexandre de Moraes disse de verdade nesse vídeo é a citação de Guimarães Rosa. O que a vida requer da gente é coragem. Alexandre de Moraes pode ser acusado de absolutamente tudo, menos de não ter coragem. Coragem de perseguir, coragem de censurar, coragem de mentir impunemente, de rasgar a Constituição e dizer abertamente que está defendendo a Constituição. Coragem de conspurcar a democracia por dentro, criando crimes que não existem no Código Penal, atropelando as leis que asseguram a liberdade de expressão dentro da Constituição para perseguir adversários políticos. Coragem para subverter a própria, se é que ele tinha ideologia ou princípio de realidade, quando esse mesmo homem dizia que liberdade de expressão é algo que pode sobrar, você pode ser, inclusive, leviano e agressivo e incisivo nas suas palavras, para agora dizer que qualquer manifestação contrária à sua toga vaidosa é uma manifestação nazista, pedófila, racista, misógina, ou seja, demonizando a opinião contrária para fazer com que pessoas apodreçam na cadeia, apodreçam sem dinheiro nos bancos, como uma menina que estava sendo arrimo de família, filha de um dos perseguidos políticos por ele, de fazer com que uma pessoa morra na cadeia pela falta de cuidado, não saber nem sequer do que estava sendo acusado, não ter um julgamento justo em primeira, segunda, terceira e quarta instância. Então é preciso coragem, Alexandre de Moraes, para ser covarde. Porque a covardia pressupõe você arrebentar com as pessoas quando as pessoas não têm sequer elementos para se defenderem. Quando você tira a prerrogativa dos advogados, quando você não dá exatamente elementos comprobatórios da culpa ou não de seus clientes para seus advogados das pessoas que estão presas, pessoas que estão censuradas, advogados das pessoas que estão exiladas. É coragem para ser covarde. É coragem para subverter toda a ordem institucional no país, tendo a cara de pau e a hipocrisia de dizer estamos assegurando a democracia, estamos assegurando os direitos civis do cidadão, quando todo mundo percebe, e todo mundo, aí eu falo quase todo mundo, aí fica covarde de não dizer existe um ditador no Brasil, um ditador de toga, que está conspurcando, constrangendo e arrebentando com a democracia. O senhor é muito corajoso, Alexandre de Moraes.
muito corajoso para fazer a covardia que você está fazendo com uma nação inteira. E de fato, né? O cara tá enfrentando todo mundo. Só que coragem também desmedida é o começo da autodestruição, não é mesmo? O cara. Demorando, né, Marco? Ele tá. Tomara que seja. Ele está contribuindo para esse processo de autodestruição porque ele está viciado em falar. Ele está viciado em falar. Está viciado em falar fora dos autos, a agir fora dos autos, a fazer coisas que o devido processo legal no ordenamento jurídico brasileiro nunca permitiu. Os inquéritos das milícias digitais, das fake news, intimação pelo X. A hora que o cara fez isso, eu fiquei assim, eu fiquei atônito. E eu acho, olha como o tempo é muito louco, né? Demorou quantos meses para o negócio explodir? E até mesmo do ponto de vista institucional, isso é rápido, gente. Para você ter lei, para você ter debate legislativo com esse calor, é difícil. Mas olha, eu quero jogar para a Paula os militantes da Globo News. Vamos lá. O uso da palavra censura não é por acaso, porque cai de novo nessa discussão que o Guga estava levantando também. Você cria mártires da luta contra a censura, da luta pela liberdade de expressão. E aí, na verdade, verdadeiro, se for pegar as decisões da justiça brasileira, e mesmo do ministro Alexandre de Moraes, quando você demanda que sejam removidas das plataformas informações falsas, por exemplo, sobre vacinas, informações de incitação à violência ou ataques contra a democracia, isso configura censura? É um ataque à liberdade de expressão? Ou é algo que tem a ver com o ordenamento jurídico, com a legalidade? Depende de que país você vai analisar. Tem uma coisa capciosa aí, porque estão falando, e aí estão sendo convocadas as empresas americanas, porque de fato as matrizes de todas essas grandes redes são nos Estados Unidos. Mas as empresas americanas, quando elas atuam no Brasil, ganham dinheiro no Brasil, elas podem ou não podem ser chamadas a responder pelos seus atos? Podem e devem. Eles têm representante legal no Brasil, inclusive. E são brasileiros. Só que quando você está numa tirania, você tem um representante legal, o cara tá com o bumbum dele na janela, ele tá exposto, porque ele tá na jurisdição do tirano. Se o juízo de valor não é parte de uma análise de premissa, professora Paula Marisa, eu só fico escutando estultice é um debate completamente raso e enviesado de partida já desse pessoal. Perfeito, Marco. E casa muito bem com o primeiro comentário que eu fiz, onde eu falei que, pela legislação brasileira, ele teria que mostrar qual que é a postagem, qual que é o crime que caracteriza essa postagem para que ela fosse derrubada. E é justamente por isso que a gente usa a palavra censura, porque não foram postagens removidas, foram pessoas removidas de todas as redes sociais, sem saber qual que é o crime. Qual que foi a postagem criminosa que eu fiz que derrubou todas as minhas redes sociais? Até para a pessoa não repetir. Porque quando eles devolvem as redes sociais de quem foi derrubado, ainda fica assim, se a pessoa reincidir nessa desinformação, não me lembro exatamente qual que é o termo, mas se a pessoa fizer de novo, paga uma multa altíssima. Então, eu nem sei qual foi a postagem, não foi derrubada uma postagem. Foi derrubado todo o perfil. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do canal do Te Atualizei da Bárbara. Não se disse qual foi o vídeo criminoso que ela fez. E ela foi desmonetizada. E a monetização do canal dela, como não para no YouTube, né? Ela continuava sendo exibida ali, tinha alguns anúncios e já tinha o dinheiro que ela já tinha recebido desses anúncios, foi sequestrada, foi roubada. Eu não sei se foi devolvida ainda para ela, não consegui falar com ela sobre esse assunto, mas no mínimo foi sequestrada pelo governo brasileiro o dinheiro do trabalho da Bárbara. Isso é censura, sim. Não foi uma postagem, não foram postagens com mentiras. E quem é que vai decidir o que é mentira e o que não é mentira? Como o jornalista aí estava falando. Porque divulgaram mentira sobre a vacina. Qual que foi a mentira divulgada sobre a vacina? Porque eu lembro que muitas vezes eles derrubavam postagens onde a gente levantava dúvidas se o surgimento da Covid-19 foi um acidente ou foi um vazamento. E a gente falava, esse vazamento veio do laboratório de Wuhan. E hoje se confirmou isso. Não é fake news. Então, muitas das coisas que durante a pandemia foram classificadas como mentira, ou o termo que eles usam, fake news, hoje está se descobrindo que são verdades. E só para fechar aqui o meu comentário, eu queria retomar
o vídeo do Alexandre de Moraes, esse que ele comenta, porque isso ilustra muito bem a decadência cultural e intelectual do brasileiro, porque um juiz da Suprema Corte deveria saber que o Brasil não deixou de ser colônia em 1822, mas em 1815, quando Dom João publica a carta e coloca o Brasil como parte do Reino de Portugal e Algarves, sendo que o Rio de Janeiro chegou a ser a capital deste reino. Então a gente deixou de ser colônia, não foi em 1822, foi em 1815. Outro erro crasso que ele comete nesse discurso dele é dizer que a ONU foi criada para proteger a democracia, o que é uma grandíssima mentira.